Olá, tudo bom? Então, vamos lá dar início à continuação, né, da nossa última aula de genética de população. Na aula anterior a gente viu os conceitos de população, a gente viu os conceitos de frequência alélica, frequência genotípica, equilíbrio de Hardenberg, né, que nada mais é do que a frequência alélica e frequência genotípica, elas não se alteram ao longo das gerações, né? Essa é a premissa básica do equilíbrio de Hardenberg, mas para que isso aconteça, né, para que o equilíbrio se estabeleça, é necessário que a ausência de algumas coisas, né, como por exemplo a ausência de mutação, seleção e migração, né, que a população seja grande, né, e, bom, é basicamente isso, né. Então, é interessante a gente estudar genética de população porque a gente consegue entender, por exemplo, se a população está evoluindo, né, se as ações de seleção, de cruzamento que o professor, que o pesquisador, que o melhorista está fazendo no seu rebanho está surtindo efeito, né? Além do mais, em uma outra vertente, né, a gente pode utilizar a genética de população para estudar, né, como que uma determinada raça, espécie de importância econômica, né, importância animal, né, mas que precisa ser preservada, conservada e preservada, né? Então, a genética de populações também nos dá ferramentas para direcionar os sistemas de conservação de raças e espécies que estão em risco de extinção. Bom, nesse sentido, né, faz-se necessário a gente ter o conceito da diversidade genética, né? Então, tudo que a gente vai fazer, né, seja no sentido, trazendo essa abordagem bem específica para os animais de produção, né? Tudo que a gente vai fazer parte da premissa da diversidade genética. E aí a gente tem que entender que diversidade genética é o quanto de variação genética existe naquela população, certo? E isso é importante tanto para raças ou espécies que estão em risco de extinção, né, quanto para aquelas que estão submetidas a programas de melhoramento. Por quê? Bom, para as raças que estão submetidas a programas de melhoramento, é interessante que a gente tenha variabilidade, porque essa variabilidade genética, né, que a gente observa no fenótipo através das variâncias, né? Então, geralmente, quando você tem uma variância muito grande dentro de uma característica, ali a gente tem também uma porcentagem de variância genética. Bom, mas isso é uma outra coisa que a gente pode discutir mais à frente, carece uma discussão mais à frente, melhor detalhada sobre isso. Mas, de modo geral, a diversidade genética ela é super interessante, porque para eu fazer melhoramento, para eu fazer seleção, eu tenho que ter variabilidade. Eu não faço seleção de uma coisa que é tudo igual. Esse é um ponto. Então, para o melhoramento genético, isso é interessante, né? Para fazer seleção. E para fazer cruzamento, é interessante também, porque se a gente olhar para dentro de uma espécie, né, é interessante que a gente observe o máximo de variabilidade que essa espécie possa ter. Mas aí a gente pode ver dentro da genética, né? Porque dentro da... quando a gente começa a observar isso também dentro de raça, a gente pode observar que dentro de uma grande espécie existe várias raças. E que essas raças ela têm a sua diversidade própria, mas que eu posso utilizar essas raças para cruzarem entre si, que é o famoso cruzamento, né? Ou acasalamento exogâmico, né? Quando você faz o cruzamento entre indivíduos cujo parentesco é menor do que a média das populações.
Bom, esses são os conceitos que a gente traz lá da genética, do melhoramento, né? Super interessante para que a gente possa compreender a importância da diversidade genética. Então, quando a gente estuda a genética de população, né, sobretudo quando a gente observa os marcadores, né, moleculares, a primeira coisa que a gente tenta ou busca, né, é a heterozigose, né, que nada mais é do que a presença de dois alelos diferentes no mesmo locus. Essa é a principal medida, né, da diversidade genética, porque a partir dessa heterozigose, né, eu consigo mensurar o quanto, ou estimar, né, o quanto que tem de variabilidade naquela população. E aí entenda, né, que a heterozigose, né, é a presença de dois alelos no mesmo locus. Então, quanto maior for a frequência de indivíduos heterozigotos na população, maior é a proporção de heterozigose. E, portanto, maior é a diversidade genética. E aí, sobre a heterozigose, a gente pode dizer duas coisas. Existe a heterozigosidade observada, que é aquela que é feita através de contagem, né? E aí você consegue acessar isso com o uso dos marcadores. E a partir dessa heterozigosidade observada, eu posso estimar a heterozigosidade esperada, né? Com base, basicamente, né, em função da frequência gênica ou também frequência alélica, né? E aí a gente tem a seguinte premissa, que se a heterozigosidade observada ela for menor do que a heterozigosidade esperada, a gente entende que a população ela está endogâmica, ou seja, está havendo acasalamento entre indivíduos aparentados, entre indivíduos que tenham praticamente a mesma constituição genética, né? Ou pelo menos com grau de parentesco, né? E que a gente sabe que quanto maior quanto maior a frequência de acasalamentos endogâmicos, né, entre indivíduos aparentados, a tendência é que a gente aumente a frequência de uns alelos, né, portanto, tende a fixar alguns alelos, e como a gente já discutiu nas aulas anteriores, quando você fixa um alelo, sempre há perda de outro. Então, isso não é interessante, porque você aumenta a frequência de um alelo, mas em compensação você perde a outra. E isso é perder diversidade genética. Também a gente pode entender que a diversidade genética é a presença de alelos diferentes numa população, mesmo que em homozigose, né? Bom, é como se eu tivesse vários indivíduos, eles homozigotos, mas a homozigose entre eles é diferente. A gente sabe que isso é uma possibilidade muito difícil de acontecer, né? Porque se são indivíduos que vivem na mesma população, portanto, eles estão acasalando-se e, portanto, dificilmente a gente vai ter indivíduos endogâmicos, diversidade genética, né, com indivíduos sendo homozigoto, né, com os dois alelos igualzinho nos seus genes, no seu locus, mas com diferente dos demais, sendo os demais também homozigotos. Bom, existem vários níveis para você estudar a diversidade genética, né? Então, existe aquela que é estimada através do fenótipo, né? E aí você pode estudar, por exemplo, com o uso de marcadores fenotípicos, né? Ela tem alguma desvantagem, ela não, muitas vezes ela não representa fidedignidade, né? Ou pelo menos não traz assim o nível de clareza que os marcadores moleculares podem trazer. Mas sim, ela pode ser utilizada e pode sim tranquilamente fazer inferência sobre a diversidade genética. Outra coisa é a diversidade total, né?
que aí você consegue estimar através dos marcadores moleculares, sendo elementos geneticamente expressos e não expressos, né? Bom, aqueles que são expressos, elementos que são geneticamente expressos, eles se manifestam através do fenótipo, né? E aqueles que não são expressos, eles não se manifestam. Mas isso não quer dizer que aquela população não esteja em diversidade. De todo modo, eu consigo acessar os dois tipos de diversidade, seja aquela expressa ou não expressa, com o uso dos marcadores, né? E aí, a partir do momento que você consegue estudar e conhecer a diversidade da população, você consegue ver a estrutura da população, como que essa população ela está organizada, né? Então, essa estrutura me permite, às vezes, fazer com que aquela população ou aquele grupo de indivíduos que eu chamo de população seja dividida ou categorizada ou estruturada em outras populações, o que eu posso dizer chamar de subpopulações, né? É como se fosse de uma população bem grande, eu conseguisse estruturar núcleos ou nichos que são mais específicos, que tenha maior homogeneidade, né? Isso é o que a gente chama de estrutura de população. Bom, e aí é interessante que a gente traga alguns conceitos, né? O que é uma população fixa? O que é uma população aleatória, né? Bom, a população fixa, ela toma por base, basicamente... Nossa, eu tô falando altamente redundante, né? Mas assim, a população fixa, ela toma por base a amostragem, né? Então, são medidas simples de associação entre pares de alelos em populações diferentes. Pode ser realizado por tabela de contingência, né, mostrando as frequências com que as coisas acontecem em cada população, ou por reamostragem numérica, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza, uma ferramenta estatística, né, que a gente chama de bootstrap, certo? E a população aleatória, né, que nada mais é do que estimada através da estatística F, né, que a gente mede a relação entre vários pares de alelos, né? Então, a gente, com base nessa mensuração de vários pares de alelo, a gente chega à variabilidade genética dentro da população e entre população. E isso permite a gente fazer inferências sobre variabilidade e consanguinidade, tanto a nível da população grande quanto ao nível da população menor. Então, as técnicas de biologia molecular, elas têm permitido a gente detectar polimorfismo na sequência de DNA. Então, esses polimorfismos, né, o quanto que os indivíduos apresentam diferente no mesmo locus, né? Esse locus, ou essas informações, elas são acessadas a partir dos marcadores moleculares. Podem ser microsatélite, pode ser RFLP, RAPD, pode ser o que for, qualquer um dos marcadores, né? A gente está trazendo aqui exemplos durante toda essa aula com os marcadores de microsatélites, que são os mais utilizados para isso e que, ultimamente, com o advento da tecnologia de microarranjos, né, os SNPs também têm sido utilizados dessa forma, com esse fim. Bom, em ambos os marcadores, os conceitos são os mesmos, né? A gente vai sempre observar, né, a frequência de alelos diferentes, né, ou a frequência de genótipos diferentes, como eles acontecem na população. Quando eu falo genótipos diferentes, eu estou falando de heterozigoto, tá? Então, por exemplo, para a gente considerar considerando um animal diploide, né, portanto, ele tem na sua constituição 2 N cromossomos, em que um cromossomo veio do pai e outro cromossomo veio da mãe, portanto, a gente chama de estado diploide.
E considerando aqui, por exemplo, que a representação dos alelos A1 e A2 em heterozigose, né, em heterozigoto, a gente tem a seguinte conformação. Por exemplo, se a gente pegou um marcador de microsatélite tal, amplificou ele e a gente encontrou ele de 140 pares de bases, e a gente encontrou outro marcador, o mesmo marcador com 148, então, portanto, eu tenho aqui no mesmo indivíduo aquele mesmo marcador que foi utilizado, ele apresenta tamanhos diferentes, né? Então, observem bem, é o mesmo marcador que acessa a mesmo local do genoma nos dois cromossomos, no cromossomo que veio do pai e no cromossomo que veio da mãe. No cromossomo que veio do pai, imaginemos que ele amplificou 140 pares de bases. No cromossomo que veio do pai, ele amplificou 148. Então, a gente entende que esse locus na geração que a gente trabalhou aí, ele está em heterozigoto, né? Esse é um exemplo de como a gente consegue acessar a informação, né, e dizer se o indivíduo é heterozigoto ou não. Bom, então, qual é a metodologia para a gente calcular a diversidade genética? Ela pode ser calculada de várias formas, né? A primeira etapa que a gente precisa, obviamente, é escolher, fazer a genotipagem no laboratório. Por exemplo, eu estou fazendo aí com microsatélite, como eu mencionei para vocês. Então, imagine só que no indivíduo A, né, eu encontrei aqui 160, 164 para um determinado locus. No outro indivíduo, eu encontrei 168 e 168 para um outro locus. Aliás, para o mesmo locus, mas para o mesmo indivíduo, indivíduos diferentes, né? Mesmo locus, indivíduos diferentes. Então, exemplo, quando eu terminei de fazer minha genotipagem, eu percebi que determinado locus, por exemplo, o locus 1, que pode ser qualquer marcador de microsatélite, tem 4 alelos na população. Então, por exemplo, aqui tem 160, 164 e 168. Imaginemos que ele agora tenha, sei lá, 170, por exemplo, né? Então, o locus 1 tem 4 alelos na população, ou seja, de 100 animais que foi genotipado para o locus 1, eles apresentaram 4 alelos diferentes. É interessante a gente observar aqui que nesse exemplo eu estou trabalhando com 5 locus. E aí, por exemplo, no locus 2 eu já encontrei, e considerando também que cada locus é um marcador. Então, no segundo marcador, ou no segundo locus, eu já encontrei 6 alelos. No locus 4, 3, no 5, eu posso encontrar diferentes quantidades de alelos, certo? Mas a gente vai trabalhar aqui só com um alelo, só com um locus, e o conceito que a gente aplicar para um locus, a gente aplica para todos, certo? Bom, essa é a primeira parte, fazer a genotipagem, conhecer os alelos que estão na população e como esses alelos estão organizados em função de cada indivíduo, se em homozigoto ou em heterozigoto. A segunda etapa é fazer o levantamento da frequência gênica, ou também conhecida de frequência alélica, né? E aí a gente resgata o exemplo do slide anterior. Por exemplo, em uma população de 100 indivíduos, considerando que todos os indivíduos são diploide, então cada indivíduo carrega 2 alelos. Esses alelos eles podem ser iguais, portanto eu teria um indivíduo em homozigoto, ou esses alelos podem ser diferentes e, portanto, eu teria indivíduos em heterozigoto. De fato é que 100 indivíduos com 2 alelos, o número total de alelos naquela população é de 200 alelos. Ora, vamos resgatar o conceito anterior, de que no locus 1 existia 4 alelos diferentes, certo? A gente entendeu que os alelos são 160, 162,
164 e 168. Então, veja que eu tenho aqui para o locus 1 ou para o marcador 1, 4 alelos diferentes, num universo de 200 alelos possíveis, certo? Bom, só que eu não tenho 200 alelos diferentes, eu só tenho 4, né? Então, o que acontece? Eu quero ver desses 200, quantos alelos são 160? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês. Ó, não consigo de jeito nenhum. Enfim, eu estou dizendo aqui que o locus P160, ele tem 60 alelos. Ou seja, de 100 indivíduos que foi amplificado, eu encontrei 60 alelos com amplificação de 160 pares de base, né? Para eu calcular a frequência, é eu pegar a quantidade que esse evento acontece, por exemplo, a quantidade que 160 aparece, dividido por 200, que é o número total de alelos da população. Eu vou encontrar aí uma frequência de 0,30, ou seja, a frequência do alelo 160 nessa população que eu estou estudando é de 30%. Por exemplo, o alelo 162, ele tem o mesmo, foi calculada a frequência com o mesmo raciocínio. Então, é 0,05 vezes 0,05 é a frequência do alelo 160. Então, eu posso fazer uma estimativa aqui de quantos alelos existem na população. Por exemplo, 162 apareceu na população 10 vezes. Né? Então, vamos lá. 60, acompanha aí meu raciocínio. Né? O alelo P160 apareceu 60 vezes. O P162 apareceu 10 vezes. Né? O P164, 0,8 vezes 200, apareceu 16 vezes. E o ponto 57, ponto 57 vezes 200 igual a 114. Quando eu faço o somatório de tudo isso, 114 mais 16 mais 10 mais 60, eu vou ter o total de 200 alelos, certo? Então, a mesma coisa, se eu somar aí a frequência de 0,30 mais 0,05 mais 0,08 mais 0,57, eu vou ter a frequência, o somatório aqui de 1, né? Esse é um ponto. Então, beleza, a gente calculou as frequências alélicas, certo? E aí, a terceira parte é calcular a frequência a heterozigosidade, né? Que nada mais é do que a probabilidade de um indivíduo ser heterozigoto, tá? Então, se a gente está trabalhando com locus polimórfico, aliás, para a gente considerar um locus polimórfico, é interessante que essa heterozigosidade ela seja maior do que 10%, né? Maior que 10%. Ou seja, 10% dos indivíduos daquela população são heterozigotos. Ou pelo menos a gente estima que são heterozigotos. Então, como é que a gente calcula a heterozigosidade? Né? A heterozigosidade ela é calculada por essa formulazinha muito simples. Então, a heterozigosidade para o locus que eu estou estudando é dada por 1 menos o somatório de P elevado ao quadrado, onde P é a frequência dos alelos, certo? Então, o que é que eu tenho? P ao quadrado de 0,30, de 0,05, de 0,08 e de 0,57. Professor, eu não entendi por que eu estou elevando ao quadrado.
E aí a gente precisa responder isso com aquela equaçãozinha simples, já que eu não posso riscar, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, ó, P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Então, isso aqui, P ao quadrado, é como se fosse 0,30 ao quadrado. 2PQ é como se fosse 0,05 ao quadrado. Só que aqui é uma fórmula para 2 alelos, certo? 2 alelos. Só que aqui nós estamos trabalhando com 4 alelos. Em outras palavras, eu posso reescrever isso aqui de outra forma. Talvez fique mais fácil de vocês entenderem. É uma coisa chamada binômio, né, que a gente recebe lá do ensino médio, ensino fundamental, né? Ó, P mais Q ao quadrado é igual a 2PQ mais P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, como aqui nós estamos trabalhando com 4 alelos, a gente vai ter P mais Q mais R mais S. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Conseguem ver agora? Certo? Isso aqui para quando eu tenho 2 alelos. E nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, seria isso aqui, porque agora eu tenho 4 alelos. Alelos P, Q, R e S. Certo? Então, eu vou elevar P ao quadrado, Q ao quadrado, R ao quadrado e S ao quadrado. E o que sobrar vai ser o heterozigoto, certo? Então, é isso que acontece. Quando eu faço isso aqui, né, eu elevo tudo ao quadrado, subtraio de 1 e eu tenho a probabilidade de um indivíduo ser heterozigoto. Ou seja, nesta população, para este locus, eu tenho 57% de probabilidade dos indivíduos serem heterozigotos. É uma proporção muito boa, certo? É uma proporção muito boa. Então, esse locus, ele é informativo e a população não está em endogamia, certo? A outra coisa que a gente pode ver, né, a partir também das frequências alélicas, é estimar a distância genética, né? Gente, mais uma vez, eu estou utilizando aqui um único locus, mas quando eu vou fazer análise estatística de um banco de dados, eu não trabalho com locus, certo? Então, o que acontece? Para eu estudar a distância genética, quando eu estudo a distância genética, nada mais é do que quantificar o grau de diferenciação entre essas duas populações. Então, quanto maior a diferenciação entre essas populações, né, indica que as frequências dos alelos nessas populações são diferentes, certo? E se a frequência dos alelos nessas populações são diferentes, então a gente diz que essas populações também são diferentes, certo? Então, a gente utiliza basicamente a diferença entre as frequências alélicas em duas populações que eu estou trabalhando, né? Então, o que acontece? A distância entre uma população X e uma população Y é dada, né, por 1 menos o somatório da frequência do alelo X na população 1 vezes a frequência do alelo X na outra população, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com vamos lá. A distância genética vai ser dada por 1 menos 0,30, que foi a nossa primeira população, e eu marquei aqui em vermelho para dizer que é a frequência de uma outra população, certo? O mesmo alelo, só que em outra população. Então, 0,30 vezes 0,03 mais, porque não é somatório aqui,
0,5, que foi a frequência do outro alelo, vezes 0,02, ou seja, a frequência do alelo P162, eu acho, na população 1 era 0,05, na outra população é 0,02. A frequência do terceiro alelo na população 1 é 0,08 vezes a frequência desse mesmo alelo na outra população, que é 0,45. E assim sucessivamente. Quando eu faço o final dessa equação, eu tenho aí, portanto, a distância ou o grau de diferenciação, né, de 0,67, né? Então, quanto mais próximo de 1, mais diferentes são essas populações. Quanto mais próximo de 0, mais igual são essas populações. Certo? Professor, quer dizer se eu estiver trabalhando com uma população e apresentar alelos diferentes? Acontece. Por exemplo, a população 1 teve 4 alelos. Já na população 2, ela pode ter 6 alelos. Então, vai ser 0. Né? Apareceu um alelo numa população e na outra não apareceu, a população que não tem aquele alelo recebe 0. Certo? Bom, uma coisa importante também para a gente ter, internalizar, né, a importância da genética de população é que nem sempre a população que a gente vê, né, a gente pode ter uma população, sei lá, de 50, 10, 20, 50 mil animais, mas esses animais eles não estão contribuindo efetivamente para a propagação das suas características genéticas. E por isso a gente calcula o tamanho populacional efetivo, né? E aí, o que quer dizer e qual a importância desse tamanho populacional efetivo? Bom, o que quer dizer é que, embora você tenha uma população grande, ou até mesmo pequena, mas assim, a maioria, nem sempre, aquela população que você vê, ela de fato está contribuindo para, aliás, todos os indivíduos daquela população estão contribuindo para a propagação de suas características genéticas, né? Então, a gente precisa que o máximo de indivíduos estejam reproduzindo e, portanto, passando suas características ao longo das gerações. Então, o tamanho efetivo de uma população ele é medido em relação à sua constituição genética. Então, com base na sua diversidade genética, quando comparada a uma população idealizada, né? Por exemplo, o tamanho populacional efetivo, né, ele é dado pela razão sexual entre adultos em idade de reprodução. Então, veja bem, indivíduos jovens não entram, indivíduos muito velhos que não se reproduzem mais não entram, animais castrados não entram. Na prática, indivíduos que estão alguma doença não entra, né? Ou seja, qualquer indivíduo que está ou que não está apto a procriar, né, seja macho ou seja fêmea, eles não entram para o cálculo de tamanho efetivo, certo? Então, em outras palavras, o tamanho efetivo ela diz a respeito o quanto que de uma população efetivamente, né, está contribuindo para a manutenção da variabilidade genética. E ele é dado por essa fórmula: 4 vezes o número de machos que multiplica o número de fêmeas dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, que ele é calculado em função do número de machos e número de fêmeas.
Então, imaginemos 100 fêmeas com 10 machos. Então, por exemplo, você tem 110 indivíduos, né? 100 fêmeas e 10 machos. Então, você olha para a sua população e vai dizer assim, não, eu tenho 110 indivíduos, então também o tamanho populacional é 110 indivíduos. Mas desses 110 indivíduos, quando você aplica essa formulazinha aqui, né, você vai observar que apenas 36 indivíduos estão efetivamente contribuindo para a próxima população, né, para as próximas gerações. Então, efetivamente, 36 indivíduos estão aí, são responsáveis por manter a variabilidade genética, né? Por isso que é interessante que a gente calcule sempre o tamanho da população, a gente tenha sempre essa observância do número de machos, né? A relação macho e fêmea, na verdade, né? E é com base nesse tamanho populacional que a gente faz a estimativa de quando uma raça está ou não em risco de extinção, né? Bom, fixação de alelos também a gente pode fazer essa observação, né? Quando a gente estuda com marcadores moleculares. Então, há alelos que têm uma frequência muito alta, significa que ele está fixo, então possivelmente todos os indivíduos naquela população têm aquele alelo, e alelos com frequência muito baixa, pouquíssimos indivíduos têm aquele alelo. E essas frequências muito baixas, alelos com frequência muito baixa, eles se manifestam geralmente, ou alelos que têm frequência muito baixa, geralmente eles estão no heterozigoto, né? Por isso, mais uma vez, que a gente sempre observa, na maioria das vezes, para a heterozigosidade, certo? Então, imaginemos aqui a seguinte equação. A probabilidade de perda para um alelo A1, né, é igual a 1 menos P elevado a 2N. Então, onde 1 é o somatório da frequência de P mais Q. Em outras palavras, né? Isso aqui o que está acontecendo é P menos Q é a frequência do alelo Q, né? Lembrem-se que P mais Q é igual a 1. Deixa eu resgatar aqui os conceitos de novo. E P mais Q igual a 1. Então, ali eu tenho 1 menos P. Isso aqui é igual a Q. Conseguem ver aqui, ó, a equação? Tá? Ô, minha gente. P mais Q igual a 1. Então, quando eu tenho... Opa, cadê? Opa. Quando eu tenho aqui, ó, 1 menos P, eu tenho Q. É exatamente o que está aqui no slide, tá? Então, é a frequência do Q elevado a 2 elevado a N. Onde 2 elevado a N, onde N é o número de indivíduos. Então, imaginemos o seguinte. A probabilidade de perder o alelo A1 vai ser dado por 1 menos 0,25, que é a frequência dele, elevado a 8, já que tem 4 indivíduos. Então, a probabilidade de perder esse alelo, né, é de 10%, certo? Já para o alelo A2, cuja frequência é 0,75, é 1,53 vezes 10 a menos 5. Veja que a probabilidade de eu perder esse alelo cuja frequência é de 75%, ela é muito, mas muito pequena. Muito pequena. Certo? Em outras palavras, eu tenho uma probabilidade muito grande de fixar o alelo A1, né? E eu tenho uma probabilidade infinitamente pequena de perder o alelo A2, certo? Agora,
as mesmas frequências, né, 0,25 e 0,75, quando eu tenho uma população grande, né, quando eu tenho uma população maior. Então, veja que são as mesmas frequências. A probabilidade de eu fixar esse alelo aqui na população com 4 indivíduos é 10%. Olha o quanto que ela cai quando essa população é grande, quando eu tenho 100 indivíduos. Então, é uma diferença enorme. E por isso que a gente entende que o tamanho da população é extremamente importante para a manutenção da variabilidade genética, né? Então, isso é o que a gente chama de, no primeiro caso aqui, né, deriva genética, né? Esse alelo 0,25, né, ele tem uma probabilidade muito grande de se fixar, né, que é uma probabilidade de 10%, né? Enquanto a probabilidade desse aqui a probabilidade de eu perder esse alelo 0,25, ela é muito pequena, ou seja, ela é 10%. Isso significa que eu tenho 90% de chance de fixar esse alelo. Agora sim, tá? Então, eu tenho 10% de chance de perder. Se eu não perder, eu tenho 90% de chances de fixar. Veja que é uma frequência muito alta. E aqui eu tenho uma frequência de 0,75, sei lá, 1,53 vezes 10 a menos 5. É uma probabilidade muito próximo de zero. Muitíssimo próximo de zero. Ou seja, de 100% de probabilidade, eu vou tirar 0,0000015% de perder esse alelo. Ou seja, esse alelo está praticamente fixado, né? Agora, quando eu tenho essa população com 100 indivíduos, as probabilidades elas diminuem consideravelmente, certo? Bom, e aí a gente chega numa parte que é a fragmentação de uma população, né? A fragmentação de uma população, ela se dá em função de vários motivos, né? Pode ser acasalamento direcionado, pode ser uma mutação que surgiu, mas que ainda não se espalhou em toda a população, pode ser efeito da seleção, enfim, né? E aí acontece de a gente ter uma população gigante, mas dentro dessa população existe nicho ou especificidades. Por exemplo, se eu considerar a população de São Paulo como uma população todinha, eu vou observar ali alguns nichos. Existe, por exemplo, o bairro da Liberdade, que ele tem uma descendência oriental. Então, o bairro da Liberdade, ele faz parte da população de São Paulo, mas esse bairro tem uma frequência de genes orientais, ou de alelos orientais, que nenhuma outra população de São Paulo tem. Então, isso torna o bairro da Liberdade, uma subpopulação. Outra, considerando de novo São Paulo, tem o Bexiga, né? O bairro do Bexiga é colonizado basicamente por descendentes italianos. Então, o bairro do Bexiga ele consegue ter uma homologia de suas frequências gênicas, né, dentro do bairro, mas diferente da população tanto do bairro da Liberdade quanto do resto ou quanto da população inteira. Então veja que isso são estruturas ou são subpopulações dentro de uma população muito maior. E isso pode acontecer em rebanhos. Por exemplo, se a gente pegar o rebanho de Nelore do Brasil, né, a gente vai ver que existe aqueles Nelores mais tradicionais,
como, por exemplo, aqueles que estão em núcleo de conservação, que a gente tem aqui, por exemplo, da Embrapa, né? A gente tem a Nelore PO da Embrapa, né? Mas esses Nelores PO vivem em conservação. Eles estão hoje diferente do grande rebanho comercial que a gente tem no Brasil. E assim sucessivamente, né? Existem outras raças. Então, a endogamia resultante da fragmentação populacional pode ser utilizada para utilizar o grau de diferenciação que ocorreu entre esses fragmentos. A diferenciação está diretamente relacionada com os coeficientes de endogamia. E aí, todo coeficiente de endogamia a gente chama de F, né? E aí a gente pode destrinchar esse F em 3 tipos. A endogamia total, né? O quanto que existe de endogamia total. E aí a gente tem a endogamia do indivíduo em relação à subpopulação, ou seja, esse indivíduo X, ele é endogâmico em relação à subpopulação que ele está. Por exemplo, um indivíduo lá do Bexiga, ele é endogâmico em relação a todo o bairro do Bexiga. Aí a gente tem o FIS, né? E a outra coisa é a endogamia devido à diferenciação entre subpopulações, né? Ou seja, o bairro do Bexiga todinho, ele é endogâmico em relação à população total, né? E aí a gente tem o FIT, que, né, o FIT, que é a endogamia total dentro da população, ou seja, a população todinha de São Paulo é ou não endogâmica, né? Então, não dá para a gente dizer que é bom ou é ruim ainda nesse momento, né? Com base apenas nos conceitos. Então, como é que a gente calcula esses índices de endogamia, certo? A endogamia de subpopulações nada mais é do que a heterozigosidade observada no indivíduo, né, e com a heterozigosidade observada na subpopulação. Essa razão subtrai-se de 1. Então, a redução da heterozigosidade de um indivíduo devido à inexistência de cruzamentos aleatórios na sua subpopulação, certo? Então, desvio do equilíbrio de Hardenberg dentro da população. Índice de diferenciação ou índice de FST, ou seja, a heterozigosidade observada é a heterozigosidade da subpopulação em relação à heterozigosidade da população total. Então, isso indica a diferenciação genética de subpopulação entre a população total, certo? E aí a gente tem a endogamia total, que é a comparação do indivíduo, a heterozigosidade do indivíduo com a heterozigosidade total da população, sempre considerando que é a razão, né? Essa razão entre a heterozigosidade menos o total, que é 1. Então, você reduz a heterozigosidade de um indivíduo relacionando ele com a população total, tá? Tendo em conta os efeitos da subdivisão populacional e a inexistência de cruzamentos aleatórios das subpopulações, tá? Bom, aqui, gente, eu trouxe um pouquinho desse exemplo na prática, só para a gente tentar entender melhor. Por exemplo, tem-se aqui a população 1 e população 2, com genótipos A1 homozigoto dominante, A1, A2 homozigoto heterozigoto e A2 homozigoto recessivo.
tem-se aqui as quantidades de indivíduo com cada genótipo, né, para cada população. Então, quando você faz o uso dos marcadores moleculares, né, você vai chegar a essa conclusão aqui, certo? Você vai observar isso aqui, ó. A população 1 tinha o marcador, tinha essa conformação para o marcador X. A população 1 tinha essa conformação para o marcador X quando heterozigoto. A população 1 tinha essa configuração para o marcador X quando é homozigoto dominante. E aqui, da mesma forma, para a população 2. Calculei a frequência genotípica, né? Então aí vai ser 352 mais 63 mais 12. Então eu tenho no total 427 indivíduos, dos quais 352 são homozigotos dominantes, dividido por... acabei de fazer a conta e errei. Bom, dividido pelo total. Então, para calcular a frequência do genótipo A1, vai ser 352 dividido pelo somatório de tudo. O mesmo se aplica para todos. Então, eu tenho aqui a frequência genotípica para o homozigoto dominante, para o heterozigoto e para o homozigoto recessivo, tanto da população 1 quanto da população 2. Então, para eu calcular a heterozigosidade média observada, eu vou pegar aqui, ó, 0,148 da população 1 mais 0,185 da população 2 dividido por 2. Então, eu tenho a heterozigosidade média que eu observei na população. Como é que eu faço a heterozigosidade média esperada para a próxima geração dessas populações? Bom, eu vou estimar, portanto, a frequência de heterozigoto na próxima população. Então, na próxima geração. Então, eu tenho que calcular, a partir daqui, as frequências alélicas. Por exemplo, a frequência de A1 na população 1, frequência de A2 na população 1, frequência de A1 na população 2 e frequência de A2 na população 2. Então, o que é que a gente tem? Quando a gente calcula essas frequências, eu tenho que a frequência do alelo A1 na população 1 é 0,89 e a frequência do Q na população 1 é 0,1. O mesmo a gente faz para a população 2, né? 0,84 para P, 0,15 para Q, e aí você multiplica 2pq, duas vezes, que é o heterozigoto, né? 2pq é a frequência genotípica do heterozigoto. Só que agora a gente está calculando esse heterozigoto para a próxima geração, oriunda dessa população aqui. Então, o que a gente tem? Que 2pq vai ser 0,18 para a população 1 e 2pq será 0,26 para a população 2. Soma e dividido por 2, a gente vai ter aí uma heterozigosidade média esperada de 0,22. Então, eu comparo 0,22 com 0,16, aí eu digo se essa população está tendendo a ser endogâmica ou não, certo? Agora, imaginemos, vamos considerar que população 1 e população 2 é uma população só, é uma coisa só. Então, a gente vai trabalhar com frequência média, né? Então, por exemplo, vou pegar a média do alelo 1, aliás, a média de P na população 1, desculpa, estou falando errado. Eu vou fazer a média do alelo 1 na população 1 e 2. Então, eu vou pegar a frequência do alelo P na população 1 mais a frequência do alelo P na população 2 e dividir por 2. E aí eu vou encontrar aí 0,87. Da mesma coisa eu vou fazer para o Q.
o Q na população 1 mais o Q da população 2, vou somar e dividir por 2 essa frequência. E aí eu vou ter a frequência média, né? Que aí eu vou dizer que, em média, a população formada por duas subpopulações, POP1 e POP2, tem frequência de 0,87 para o alelo P e 0,13 para o alelo Q. Aí é só calcular a heterozigosidade, como vocês já viram. 2pq é igual a 2 que multiplica a frequência de 0,87 vezes frequência de 0,13, que dividido por 2. Certo? Dá 0,13. E aí é só a gente aplicar esses valores que a gente encontrou lá e a gente vai ter as estatísticas F, né? Então, eu pego a heterozigosidade do indivíduo e divido ele pela heterozigosidade da população que ele participa, obviamente, né? Então, se o indivíduo é do bexiga, eu vou pegar a heterozigosidade dele e vou dividir pela heterozigosidade do bexiga, né? Então, o FIS ele vai variar de 0 a 1, certo? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, né? Quanto mais próximo de 1, maior é a variabilidade genética, certo? Maior é a variabilidade genética, certo? Quanto mais próximo de 0, menor é a variabilidade genética. Já o FST, ele vai variar de menos 1 a 1, e ele é dado pela heterozigosidade da subpopulação dividido pela heterozigosidade da população total. Aqui a gente tem os valores. E o FIT, né, que é a relação do indivíduo com a população total, vai ser dado pela heterozigosidade do indivíduo pela heterozigosidade da população total, tá? E aí a gente vai ter aqui, também variando de menos 1 a 1. Bom, se o FST aqui ele for menor do que 0,05, indica pouca diferenciação genética. Ou seja, essa subpopulação do bexiga com a população de São Paulo todinha, né, ela não é muito diferente. Apesar de que ela apresente ali uma particularidade, mas no geral ela não é muito diferente. Agora, se ela for maior do que 0,05, né, aí indica que realmente a gente está trabalhando com uma população diferenciada. Gente, isso é extremamente importante na hora de você fazer estudo de marcadores moleculares, para fazer GWAS, para fazer seleção, né? É ideal que a população seja homogênea, que não tenha essa estrutura, certo? Bom, se o FST for maior do que 0,15, né, é indicativo de diferenciação genética, isso eu acabei de explicar, né? Bom, é isso. Meus queridos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu não consigo fazer uma aula dessa de 15 minutos, de 20 minutos, como é recomendado. Mas, enfim, muitíssimo obrigado e um abraço a todos vocês.